Oi, meu nome é Vitor e eu vou falar um pouco do nosso jogo, Quatro Reis. As regras do jogo foram explicadas melhores no relatório, então aqui eu vou falar só sobre uma simulação do jogo e sobre como ele é processado. Aqui no começo do jogo, no primeiro turno, o programa mostra a carta que foi virada e a nossa mão. Aí a gente tem que escolher o número que a gente vai fazer de mãos, a gente escolheu 0. Aqui ele pede para jogar a primeira carta. Ele já mostrou também as chamadas dos outros jogadores nas máquinas. Aqui a máquina 3 ganhou a primeira mão, então ela começa a próxima rodada. A sequência vai ser sempre a mesma. Começa no player, depois máquina 1, máquina 2 e máquina 3. Se a máquina 3 ganhar, por exemplo, o player é o próximo. Aqui a gente tentou jogar uma carta que a gente já jogou e o programa informou que a gente não pode jogar essa carta. Aqui novamente a máquina 2 foi a ganhadora, aí a máquina 2 jogou e a 3 veio de novo. Aqui acabou o turno e o programa informou um novo placar. As novas cartas foram geradas, ele mostra e ele pergunta quantas mãos o player acha que vai fazer. A gente colocou aqui 1. Jogamos a nossa carta. Mas um turno foi acabado, mostrou o placar de novo. Aqui a gente tentou colocar um número maior do que é possível fazer e o programa informa que isso é impossível. Que a gente tem que colocar um número entre 0 e 5. Agora eu vou passar para o Igor e ele vai falar sobre a inteligência artificial do jogo. Bom, basicamente o que a gente tentou fazer aqui no jogo foi colocar um computador que tivesse um pensamento básico. Assim, ele simplesmente tenta fazer o número de mãos que ele se propôs a fazer no começo, de modo que se alguma carta mais forte, se a carta que foi jogada é mais forte de todas as cartas dele, ele simplesmente vai lá e joga a carta mais fraca que ele tem na mão. Ele pega as cartas que ele tem na mão, faz uma leitura, um processamento dessas cartas e termina com a carta mais fraca. No caso de as cartas que foram jogadas não sejam mais fortes que a carta mais forte presente na mão dele, ele simplesmente vai, joga a carta mais forte dele e tenta vencer a rodada. E essa é basicamente a forma como ele tenta fazer as mãos e vencer a partida. Outra coisa importante a se ressaltar é que ele só vai jogar as cartas mais fortes e tentar fazer as partidas enquanto ele não tiver feito o número de mãos que ele estava condicionado a fazer no começo. Além disso, para calcular a probabilidade, a gente usou um conceito de que a probabilidade de uma carta seria baseada no número de cartas que conseguiriam fazer essa carta menos 1. Ou seja, se eu tiver a carta mais forte na mão, eu tenho 0 cartas mais fortes que conseguiriam fazer ela. Logo, a minha probabilidade seria 1 menos 0. No caso de eu ter a carta mais fraca, todas as cartas conseguiriam fazer essa. Então a probabilidade que eu teria seria essa carta dividido pelo número total de cartas que conseguiriam fazer ela menos 1. Ou seja, o resultado no final daria 0. É mais ou menos assim que a inteligência artificial da máquina funciona. Vou passar agora para o Pedro, ele vai falar um pouco sobre as nossas considerações sobre o projeto. Bom, eu sou o Pedro e primeiramente acreditamos que os objetivos do projeto da disciplina foram alcançados, que é a aplicação do conhecimento adquirido na disciplina em algo prático. No nosso caso, o tema escolhido foi um jogo. E além disso, possíveis projetos futuros de aprimoração do nosso jogo seria o melhoramento da inteligência artificial dos jogadores de máquina, para que o nível de dificuldade do jogo fosse
aumentado, ou também uma possível criação de uma interface gráfica interativa, onde o jogador pudesse visualizar suas cartas e jogar de maneira mais fluida. Eu acho que eu estou